E aí, meu xará? E aí, Xará? Boa noite, né? Boa noite. Vamos iniciar mais uma live, né? Simbora, né? Conversar um pouquinho aqui sobre joelho, né? Isso. Eu vou tentar ser bem objetivo, mas tentar colocar pontos que realmente você possa dar continuidade e o pessoal que estiver assistindo, ele possa realmente ver o link, né? Dos assuntos. Sim. Tá? E como a gente tinha falado, né? Deixar mais tempo para tirar as dúvidas. Eu acho que na última live a gente Isso. deixou pouco tempo para as dúvidas e conversou muito, né? Uhum. Exato. Bom, você que está assistindo a gente, se é da área de saúde e o tema é dor anterior de joelho, aí a gente já vai te dizer que isso é um tema bastante vasto, né, Thales? Demais. Mas o ponto inicial é a anatomia. E vou começar falando sobre a anatomia da patela. Então, a patela é esse osso que a gente chama de sesamoide. A literatura científica classifica como sesamoide porque não existe uma ligação direta com outro osso. Existe uma fixação no tendão de um músculo, que no caso seria o músculo quadríceps. Como é que seria a posição anatômica dessa patela? Bom, para eu continuar, eu tenho que mostrar o fêmur, a parte distal do fêmur. E, como muitos sabem, ou já estudaram, o fêmur, ele possui um lado maior do que o outro, né? O côndilo femoral medial, ele é maior do que o côndilo femoral lateral. Quando a gente olha nessa vista anterior, a gente consegue ver essa área, que é exatamente para o encaixe da patela, para que ela possa ter o seu trilho articular. Isso aqui recebe vários nomes. O termo mais comum, que está dentro da terminologia anatômica, é face patelar. Mas tem literatura que chama de quê? Chama de fossa intercondilar, outros chamam de trochlear. Então, eu vou utilizar o termo face patelar, que está de acordo com a terminologia. Thales, com certeza, vai utilizar a terminologia que é médica, né, Thales? Dos livros médicos. Até Própria, porque ele né? está acostumado, ele vai falar naturalmente. Isso realmente não tem como, né? Então, quando a gente olha novamente para cá, o côndilo femoral medial é maior do que o lateral. Porém, quando a gente olha para cá, a gente consegue ver que existe uma alteração, uma inversão. Essa região da face articular da patela, essa região mais lateral, ela é mais elevada do que a parte medial. Eu vou mostrar na televisão aqui para que vocês possam observar. Olha só. Existe uma elevação nessa região aqui lateral, que anatomicamente isso aqui é um mecanismo para evitar que a patela ela possa se lateralizar. Porque, como eu vou falar mais na frente, quando eu for falar de vetor de ação, vocês vão ver que a tendência é a patela ser lateralizada. E anatomicamente o teu fêmur, ele deveria vir com essa elevação. Sendo que algumas pessoas apresentam alteração anatômica justamente aí. E aí Thales vai falar um pouco mais na frente. Voltando aqui para mim. Bom, se eu tenho um côndilo femoral maior do que o outro, o medial é maior do que o lateral, quando a gente olha para cá, para a face patelar, a articular da patela, a gente vê que a parte medial é maior do que a lateral. E isso ajuda a gente a identificar se a patela é direita ou esquerda. Um exemplo, se eu colocar ela agora aqui, ó, ela vai cair para um lado. Ela sempre vai cair para o lado que tem maior área articular, que é a parte medial. Então eu sei que essa patela aqui é minha patela direita, tá? Se fosse a esquerda, ela cairia para o lado medial dela, que seria para o outro lado, o lado direito, tá? Então, ela lembra como se fosse o Superman, né? A imagem do Superman. A base em cima e o ápice embaixo. Isso, quando a gente olha para cá novamente, para a parte articular, é importante observar que toda essa superfície aqui vai estar voltada para a face articular do fêmur. Mas,
não vai ter contato de 100%. O máximo que vai ter de área de contato é 30%, que a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Que à medida que você vai flexionando o seu joelho, vai tendo contato em 3 porções dessa superfície articular. Nesse caso aqui, vou até dar um zoom. Então, você vai conseguir ver que, nesse caso, o paciente está com 135 graus de flexão. Você pode ver que essa bolinha aqui chama atenção para que você possa perceber que somente essa porção mais superior é que está em contato com a superfície articular do fêmur, os côndilos. À medida que você vai estendendo seu joelho, principalmente 90 a 60 graus, nós temos a maior área de contato da patela com o fêmur. Nesse caso aqui, dos 135 graus, ela não está nem naquela superfície articular. Ela vai estar aqui, gente. O fêmur aqui o joelho está estendido. À medida que você vai flexionando, o que é que vai acontecendo? Ela vai descendo e ela vai perdendo contato com essa região aqui. Ela vai apresentar, mais ou menos em 135 graus, um contato nessa região aqui, ó, gente. Então, joelho estendido, joelho flexionado. Joelho estendido, joelho flexionado. Então, mais ou menos de 60 a 90 graus de flexão, ela vai ter esse tipo de contato aqui com o fêmur. Ou seja, aqui e aqui. E pasmem, nessa posição, nessa angulação, ou de 60 ou de 90, nós temos a maior área de contato entre patela e fêmur. Por que isso tem que acontecer? Porque a gente vai ter que voltar para a física, para ensino médio. Quanto menor a área, maior a pressão. Quando eu for mostrar a parte vetorial, vocês vão perceber que essa angulação de 60 a 90 é onde tem maior força de compressão entre fêmur e patela. E para poder diminuir o dano a nível de cartilagem articular, eu tenho que aumentar a área de contato. Então, quando eu estou no agachamento lá, saindo dessa posição, chegando a 60 a 90, eu tenho maior área de compressão, obter maior força de compressão. Em compensação, meu próprio sistema anatômico vai permitir maior área de contato para não causar nenhum tipo de lesão condral. Isso no indivíduo normal, tá? Aí, voltando para a televisão. Quando você olha para cá, ó, à medida que você vai estendendo seu joelho, o contato sai da parte superior para a parte inferior. Então, eu consigo ver aqui um maior contato a nível inferior da patela. Então, você consegue observar um exemplo. Se o indivíduo é um corredor de rua, que ele costuma correr, e na hora que ele corre, ele tem um certo grau de flexão de joelho e ele vai apresentar essa dor a nível. E através da avaliação física a gente identifica que é condral, então a gente já pode imaginar, a partir de agora que eu falei, que vai ter, se for realmente lesão condral, ele pode ter, no exame radiológico, lesão da parte inferior da superfície articular da patela. Se existe alguma lesão, quando ele está com maior grau de extensão, então você já sabe que tem um contato mais inferior. Então, nesse caso, é importante que a gente possa frisar esse tipo aqui de contato. E esse contato, nenhuma dessas angulações aqui permite 100% de contato entre patela e fêmur. Essa flexão aqui, ó, de 90 a 60, vai permitir o máximo de contato, que seria de 30% da área de superfície articular. Então, aqui, ó, nessa figura, vai mostrar claramente toda a incursão na flexo-extensão desse teu joelho. Você vai ver que de 135 graus, a patela sai completamente da região da face articular da patela e vai ter o contato nas margens medial e lateral
com os côndilos femorais. À medida que vai chegando a 90 e 60, é a maior área de contato. Pode ver, ó. Aqui eu só tenho contato a nível de margem medial e lateral. E a área de contato aqui, ó, vai aumentando. Cerca de 30% de contato. E quando você chega mais ou menos a 20 graus de extensão, então você consegue ver que o contato é apenas com a parte inferior da patela. E nessa imagem aqui vai mostrar exatamente isso, ó, que eu acabei de falar para vocês. Quanto maior o grau de flexão, tá? Eu vou mudando as superfícies de contato aqui a nível patelar. Ok? Então, nessa imagem aqui cadavérica, aí a gente consegue ver, ó, gente, a superfície articular do fêmur e da patela. E, nesse caso, como está estendido, você vê um contato somente com a porção inferior da patela. Mas a maior parte da patela está em contato com esse coxinha de pouso aqui, ó, que é suprapatelar. À medida que vai fazendo flexão, ele vai aumentando a superfície de contato. Agora, como eu falei para vocês, existe, de certa forma, um contato, e esse contato ele vai derivar, essa força de compressão que é gerada no contato vai derivar dos vetores de ação que existem a nível do tendão do quadríceps e do ligamento patelar. Enquanto um puxa para cima, o outro puxa para baixo e a resultante, o vetor resultante vai ser para a parte posterior. Isso vai acontecer porque a patela, ela distancia o eixo de movimento, que é esse aqui, do ponto de ação da força quadricipital. Isso quando o indivíduo tem a patela. Mas quando retira-se a patela, pode ver que diminui o contato. E isso vai diminuir o braço de alavanca do quadríceps. Ou seja, para que é que serve a patela? A patela serve para ser um espaçador. O que é o espaçador? À medida que ela distancia o eixo do ponto de ação, né, do músculo, aumenta o braço de força, o braço de alavanca desse músculo. Então, a patela, em termos gerais, ela vai aumentar, vai dar vantagem mecânica ao músculo quadríceps. Por isso que ela é necessário que ela exista na articulação do joelho. Então, os livros, eles vão comparar a articulação do joelho como se fosse um guindaste, ó. A patela está aqui no meio, como se fosse um espaçador, ó. O guindaste, ele utiliza exatamente isso aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é o espaçador do guindaste, ó. É ele que distancia o ponto de ação de forças do eixo, aumentando o braço de força e dando vantagem mecânica para o quadríceps. Então, a patela serve exatamente para isso. Entretanto, olha aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de modelo de maquete, né? O maquete. Você vê a ação de forças vetoriais, um vetor para cima, outro vetor componente para baixo. Isso vai criar uma resultante para trás, para aumentando a força, tá, de compressão da patela em relação ao fêmur. Isso aumenta, gente, conforme você aumentar a inclinação dessas ações vetoriais aqui. Isso acontece quando? Quando você está se agachando. Quanto maior for o grau de flexão do joelho, maior vai ser o vetor resultante para trás. Ou seja, maior vai ser a força compressiva a nível articular. E é isso que preocupa a gente. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo atividade física e muitas vezes de forma que não tem assessoria, não tem um acompanhamento. E às vezes as pessoas se agacham dessa forma aqui, ó, como essa figura B aqui.
E isso aumenta demais as forças, a força resultante de compressão a nível articular. Por isso que a fisioterapia hoje trabalha muitas vezes fazendo o que a gente chama de estratégia de quadril. O que é isso? Eu diminuo a flexão de joelho e aumento a flexão de quadril, para evitar que haja um aumento vetorial de força de compressão. Mas, Thales, você não falou que é mais ou menos de 60 a 90 graus, que aumenta a área de contato entre patela e fêmur? Você não disse que é para diminuir a força de compressão? Isso dentro da normalidade. O problema é quando você coloca uma sobrecarga de peso, né? No agachamento, um exemplo, no exercício de agachamento. Fora a força o peso do seu corpo, você ainda tem o peso para você poder se agachar. E isso aumenta demais a força resultante, porque o peso vai exigir maior contração do quadríceps, que vai aumentar seu vetor de ação, e o vetor de ação, que é componente, vai aumentar o vetor de ação resultante. E isso é bastante perigoso em relação à parte de lesões. Bom, já que a gente está falando sobre dor anterior, é importante que a gente possa observar também que, naturalmente, nós já possuímos uma inclinação femoral. Isso é dado pela questão da inclinação natural do fêmur. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. O fêmur já possui essa angulação entre diáfise, colo e cabeça femoral de 125 graus. Isso permite uma inclinação natural do fêmur. Olhe agora para a região do quadril. Imagine se for uma mulher. A mulher tem um quadril mais largo. E toda vez que você aumenta o diâmetro do quadril, a tendência é o fêmur se inclinar mais. E se ele se inclina mais, o músculo que está exatamente fixado nele, que é o quadríceps, vai aumentar muito sua força resultante lateral de tracionamento. Vou mostrar aqui mais para frente para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só. Pela própria inclinação a nível femoral, o próprio músculo quadríceps, naturalmente, quando ele se contrai, ele já gera um vetor de ação que vai tracionar a patela lateralmente. Mas como é que isso acontece, Thales? Lembre-se que aqui eu tenho o tendão do músculo quadríceps e aqui eu tenho o ligamento patelar. E se existe uma inclinação a nível, do quadríceps, ele vai gerar um vetor resultante, ó, que vai tracionar a patela lateralmente. Isso aqui, os livros de cinesiologia chamam isso de força da corda de arco. Ou seja, imagina aqui a corda de um arco que ela puxa a flecha para cá. Então, ela vai puxar naturalmente a patela para a parte lateral. Mas existem outras estruturas que vão puxar lateralmente. O trato iliotibial, aqui, e o retináculo lateral da patela, que também vai tracionar a patela lateralmente. Porém, se eu tenho que manter a flexo-extensão do joelho, colocando a patela dentro do trilho articular, então eu vou ter que ter forças opostas, que o total da ação dessas forças vai ser igual a zero. Ou seja, não vai ter deslocamento lateral nem medial. Isso é dado pelo vasto medial. O pessoal chama tanto de vasto medial oblíquo, que na verdade o INSAL ele fala que o vasto medial ele possui dois tipos de fibras: as fibras mais proximais e as fibras mais mediais. As fibras que são mais proximais, elas são mais inclinadas. Então, se a gente fosse fazer uma angulação em relação a esse plano aqui, a esse plano sagital aqui, as fibras mais superiores, elas são são quase longitudinais. E as fibras mais distais, elas têm um vetor de força aqui, ó, como esse aqui, um pouco mais quase horizontalizado.
Então, entre a parte proximal e a parte medial, ou proximal e distal, a parte distal é a responsável por tracionar a patela medialmente, que as pessoas chamam de vasto medial oblíquo, que o INSAL fala que esse vasto medial oblíquo é oriundo das fibras do adutor magno, do tendão, das fibras do tendão do adutor magno. Isso é muito importante que vocês possam entender isso. O vasto medial oblíquo, primeiro, ele é a parte distal do vasto medial. Segundo, as fibras que formam o vasto medial oblíquo são oriundas de outro músculo, que faz parte do compartimento medial da coxa, que é o adutor, tá? O adutor magno. E outro tipo de força que vai tentar anular esse tracionamento lateral é o retináculo medial, tá? Da patela, que vai tentar segurar a patela para que ela se mantenha no trilho. Thales, a gente fala muito sobre esse termo, trilho articular. Trilho articular. Por quê? Como a patela, ela deixa eu mostrar aqui. Cadê, meu Deus? Acho que eu coloquei lá no final. Como a patela, ela possui... Acho que eu não coloquei. Aqui, pronto. Como a patela, ela possui uma região cartilagínea de uma espessura considerável, não é isso? A cartilagem articular da patela tem uma espessura, acho que de 3 milímetros, por aí. 7. Então, 7 milímetros, né? Pronto. 5 a 7, é. 5 a 7, isso. Então, a gente fala muito sobre essa questão do trilho articular, porque muitas vezes a dor, as pessoas acham que é oriunda da própria degeneração da patela, da cartilagem articular. E a gente fala muito dentro da fisioterapia que se a pessoa sente dor, é porque houve uma alteração no trilho articular. Não sei se vocês da ortopedia utilizam isso, tá? A gente utiliza mais o termo em inglês mesmo, o trekking patelar, né? O track, né? O trilho, né? Pronto, caminho, né? Então, gente, isso aqui seria a cartilagem da patela, da superfície articular da patela. Ela não tem, né, inervação, então uma coisa que eu acho que Thales vai falar exatamente sobre essa questão da dor, da condropatia. A cartilagem em si, ela não tem inervação, então a dor pode ser por causa de outros fatores, que a gente vai poder discutir mais na frente. Então, quando a gente volta para cá, para o ângulo Q, vocês agora entendem que quanto maior o ângulo Q, ou seja, quanto mais largo for o quadril, maior vai ser esse ângulo Q. Se você olhar para essa figura aqui da esquerda, é um ângulo Q de um homem. A figura da direita é um ângulo Q de uma mulher. Pode ver que existe um aumento do ângulo. Por quê? O aumento do diâmetro do quadril. E aqui existem as forças vetoriais que vão agir a nível patelar. Então, quanto maior o ângulo Q, maior vai ser o vetor resultante para a parte lateral. Porque o quadríceps também ele vai ficar mais inclinado. Ok? Thales, define ângulo Q, que eu acho que o pessoal... Tem gente que não pode não saber o que é ângulo Q. O ângulo Q? Tá. Então, vou definir aqui. O ângulo Q, gente, é o que mostra o grau de angulação do fêmur. E ela é definida através da tangência de duas linhas. A primeira linha, que é essa daqui... Cadê? Pronto, aqui, ó. Essa linha aqui, ela vai do centro da patela, pode ver, ó, que ela sai do centro da patela e vai até esse acidente ósseo aqui que a gente chama de espinha ilíaca anterosuperior. A outra linha, ela sai do centro da patela, mas passando pela tuberosidade da tíbia, que é essa estrutura aqui. E ela vai ser similar a um plano sagital mediano. Na verdade, é uma linha sagital. Então, quanto mais largo o quadril, então mais largo vai ficar o quê? Maior vai ser o deslocamento lateral da espinha ilíaca anterosuperior. E quanto maior, maior vai ser a angulação, que é calculada exatamente aqui, nesse ângulo que é formado aqui, ó. Tá? Se o quadríceps, aquele músculo da coxa, está exatamente nessa região, então, quanto maior for a inclinação, ou seja, o ângulo Q,
mais inclinado vai ser o vetor para a parte lateral. Então, a patela, ela vai ser tracionada mais do que uma pessoa que tem um ângulo Q menor. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que as mulheres apresentam maior predisposição à lateralização da patela do que o homem. Tá? Seria mais ou menos isso. Tu tem alguma coisa a falar, Thales? Não, mas não, só acrescentaria que é o seguinte, a importância clínica, né, do ângulo Q. É muito importante a gente entender que o ângulo Q ele representa o alinhamento do aparelho extensor. Então, se você está lá examinando seu paciente e vendo que o ângulo Q está aumentado, é porque o aparelho extensor está sofrendo forças maiores deformantes. A gente tem uma medida objetiva, né? Porque isso é muito subjetivo. Você medir o ângulo Q numa pessoa, dá lá 15 graus. Eu vou lá medir, dá 12 graus. Se eu medir sentado, é uma angulação. Se eu medir deitado, é outra angulação. Se eu medir em pé, no mesmo paciente, dá outra angulação. E aí, por essa dificuldade, criou-se um achado tomográfico, né? Que é o TAGT, para basicamente objetivar o ângulo Q, o alinhamento do aparelho extensor, através de uma medida que seja mais objetiva. E a gente consegue, pela tomografia, ter uma medida mais objetiva desse ângulo Q. Ótimo, porque você já mede diretamente pela imagem óssea, né? Você consegue achar justamente a parte onde está a tuberosidade anterior da tíbia. Aí você sobrepõe um outro corte, que seria a região mais funda do suco da tróclea, né? Ali da tróclea, do suco intercondilar, como você prefere falar. E um outro corte mais femoral, mais proximal, e faz toda essa projeção num plano só. E aí você consegue ver a distância do quanto está afastado a garganta da tróclea da tuberosidade. E aí te dá uma medida mais objetiva, entende? Não é variável, não vai depender de mim, de você ou da posição do paciente, tá em pé ou sentado. A gente consegue ter uma medida mais objetiva. Tá. Deixa eu passar aqui já para passar para você. Bom, existem essas forças que eu falei, que são naturais. Sendo que teve um pesquisador americano chamado Powers. Ele é bem influente nessa área de estudo do joelho. E ele submeteu as pacientes que tinham dor anterior do joelho a um exame de tomografia de ressonância magnética funcional, ou seja, em tempo real. Essa imagem aqui, essa segunda, está mostrando exatamente o alinhamento entre fêmur e patela. Isso é num corte transversal. E eles perceberam que quando essas mulheres se agachavam, existia um movimento do fêmur em relação à patela, e não entre a patela e o fêmur. E à medida que iam se agachando, essa angulação aumentava. Essa rotação aumentava. Então, eles chegaram à seguinte conclusão, porque esse resultado meio que mudou o pensamento clínico e cinesiológico em relação à dor de joelho, condropatia e tudo mais. Então eles pensaram, caramba, o que é que está causando? Porque todo mundo achava que era a patela que se lateralizava, que realmente ocorre essa questão da lateralização, mas e agora a gente está vendo o fêmur que roda medialmente e a patela que vai deslocando lateralmente. E aí? Aí começaram a perceber, a fazer análise vetorial e perceberam que um problema a nível de estabilidade proximal de fêmur, que forma a articulação do quadril também, faz com que esse fêmur, à medida que você vai se agachando, vai causando a entrada desse joelho, ou seja, esse movimento de rotação interna. E esse artigo dele foi premiado em 2010, que foi o ano de publicação dele, como um dos melhores artigos publicados na época. Por quê? Porque isso mudou completamente a visão, principalmente dentro da fisioterapia, sobre avaliação e tratamento desses pacientes. O que é que a gente fazia antes, Thales? A gente tratava somente o joelho, né? Isso mudou completamente.
Foi uma tapa na nossa cara. O bom é que a ciência é assim, né? O que é hoje, amanhã pode ser completamente diferente. Então, a partir daí, nós mudamos a nossa conduta. E trabalhamos desde a parte proximal para poder chegar na articulação alta. Uhum. Então, a gente trabalha não somente a parte de quadril, mas a parte de coluna, estabilidade lombar, para poder dar também. suporte necessário, né? Então, esse artigo de Powers, ele teoricamente mudou demais a nossa forma. E nós somos muito gratos a ele em relação a isso. Bom, esse aqui é o último slide, que é para passar para você. Isso aí é um modelo que foi criado com base no que eu falei agora, no que foi discutido. Então, uma estabilidade a nível de quadril, ó, uma queda desse quadril, que a gente chama de drop pélvico, pode causar alteração de coluna, ou seja, uma escoliose, pode causar uma adução com rotação, ó, interna. E o joelho vai para dentro. E quem é que roda aqui no caso? O fêmur. Isso aumenta o tracionamento lateral da patela. Isso faz com que a superfície articular lateral da patela aumente seu contato em relação à superfície articular lateral do joelho. E isso aumentado é o que vai causar as lesões a nível condrais. Agora, em relação à dor, a gente vai desmistificar agora. Por isso que eu vou passar a palavra para você poder realmente mostrar para o pessoal essa questão da dor. Será que toda dor é condropatia? Vamos lá. Na verdade, não existe uma grande verdade, né? Existem teorias, são várias teorias. Eu vou tentar correr aqui com o tempo e tentar mostrar as coisas mais importantes para poder abrir para as perguntas. Eu acho que a partir das perguntas, eu acho que a gente consegue, nós dois, construir, né? Construir um conceito melhor. Eu vou tentar colocar aqui o meu celular, não tenho esse profissionalismo seu, Thales, mas eu vou tentar aqui colocar aqui e mostrar para vocês um pouquinho dos slides. Se ficar ruim, Thales, tu me fala, porque aí eu filmo do celular mesmo, tá? Tá bom. Só um minutinho. Bom, tá dando para ver? Tá sim. Bom, qualquer coisa tu me interrompe, certo? Tá. Bom, vamos lá começar um pouquinho. Eu vou começar a falar sobre o que vem a ser a síndrome dolorosa patelofemoral, certo? Esse é o conceito mais aceito hoje em dia para as dores anteriores do joelho. Diante de um paciente jovem que tem dor anterior no joelho, o que é que a gente deve fazer ou pensar, né? A gente tem dois conceitos. Então, vamos lá. Diante desse paciente que tem dor, eu vou procurar se esse paciente tem ou não tem fatores maiores de instabilidade, né? Fêmuro-patelar. Quais são esses fatores? Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar para vocês. A gente deve pesquisar se esse paciente ele tem uma displasia da tróclea, se esse paciente tem uma patela alta, se esse paciente tem uma inclinação patelar, que antigamente era considerado como fator maior e hoje é considerado como consequência, mas a gente sabe que tem grande importância clínica. E a questão do ângulo Q tomográfico, né, que é o TAGT. Se você pesquisa através da clínica e dos exames esses fatores, você consegue enquadrar seu paciente em dois grandes grupos. Aquele paciente que tem dor femoropatelar e instabilidade, ou aquele paciente que tem dor, mas não tem fatores de instabilidade. Dentro do grupo de instabilidade, existem outros dois grupos menores de pacientes. Aqueles que têm uma instabilidade objetiva, isso é, aqueles em que aquele paciente que a patela luxou, saiu mesmo, tem notificação, tem registro de que a patela realmente saiu do lugar. Houve uma perda do contato entre o fêmur e a patela completamente. Esse paciente ele tem uma instabilidade objetiva. Existe um outro grupo de pacientes que tem esses critérios que eu falei de instabilidade, tem patela alta, ou tem uma displasia da tróclea, ou tem um TAGT aumentado, ou tem uma inclinação patelar maior, e esse paciente nunca luxou a patela. Mas como esse paciente tem dor e tem instabilidade,
ele tem queixa de falseio, ele tem a sensação que a patela vai sair do lugar, mas realmente ela nunca saiu, ele é considerado como um paciente que tem uma instabilidade subjetiva, ou algumas denominações chamam como potencial, luxação potencial. Porém, esse grupo de pacientes fica para uma próxima aula. O nosso foco hoje é justamente aquele paciente que tem dor, mas não tem os critérios de instabilidade maior femoropatelar. Esses pacientes, eles não devem receber outro nome. O que se aceita na melhor literatura hoje é você dar o diagnóstico como síndrome dolorosa patelofemoral. E não como a gente tem visto, fez uma ressonância, vem uma lesão condral e esse paciente tem uma condropatia femoropatelar. Até que ponto essa lesão condral causa dor ou não no paciente, a gente vai discutir mais na frente, certo? Como você mesmo falou, a cartilagem ela é um tecido que ele é aneural, né? Ele não tem inervação. Bom, então, o que é que a gente... como é que eu vou saber que o paciente tem ou não tem instabilidade? E voltando nisso, porque a partir disso a gente consegue fechar nosso diagnóstico. Na anamnese, você vai procurar se tem falseio o paciente, se teve algum episódio de luxação real, se teve hemartrose, né, que é um sinal clínico de possível luxação da patela. Lembrar que quando ocorre hemartrose, ou é por fratura osteocondral, ou é por ruptura do ligamento patelofemoral medial, que é um estabilizador medial do joelho, super importante, que a gente considera demais. Inclusive, a maioria das cirurgias hoje é em volta desse ligamento. No seu exame físico, existem alguns sinais bem clássicos, existe muita literatura muito vasta, mas eu coloquei alguns sinais que fala sobre instabilidade grosseira, né? A presença do sinal de Fairbank, que muitos chamam sinal do smile, ou smile, apreensão, mas é muito mais aceita, pelo menos na ortopedia, como Fairbank. Ou o smile test também. Um ângulo que é aumentado nesse paciente, uma patela alta, você consegue no exame físico identificar uma patela alta, principalmente quando você coloca o paciente sentado na beira do leito, com o joelho a 90 graus, e você vê que a patela está acima da cortical anterior do fêmur. Então, essa patela provavelmente é uma patela alta, ok? O sinal do J invertido, que é quando você pede para o paciente fazer a flexo e extensão, e quando o joelho vai da flexão para a extensão, no finalzinho desculpe, Da extensão. quando vai chegando na extensão final completa, a patela ela faz um movimento abrupto de lateralização. É como se fosse um J invertido. Eu acho que tem uma imagem aqui, tem ou não. Mas é bem clássico, fácil de ver. Eu tenho até um filme aqui, depois eu vou tentar achar aqui quando a gente entrar na discussão. A questão da inclinação patelar, super importante. Você consegue palpar uma patela que ela é inclinada. O sinal de Basset é um sinal clássico de ruptura do patelofemoral medial. O paciente, quando chega, você palpa a região ali do epicôndilo medial, o paciente sente dor, confunde muito com lesão do menisco, com lesão do colateral medial, mas é comum quando tem luxação e dor, a palpação do epicôndilo medial. O glide test, que é um teste que eu vou mostrar mais na frente, que é o teste de que você consegue medir quanto é que sua patela ela consegue mover em quadrantes, de lateral para medial ou de medial para lateral. É uma patela hipermóvel, um teste para realmente a gente avaliar a mobilidade dessa patela. Como eu falei, existem os fatores que a gente vai procurar para a instabilidade. Nas radiografias simples, a gente já consegue identificar. Nessa primeira imagem aqui, eu já consigo ver uma patela totalmente lateralizada, não precisa nem ver muita coisa, num perfil absoluto, né, do joelho. Lembrar que esse perfil tem que ser 30 graus, esse raio-x ele não está adequado, ele está em extensão completa, mas o ideal é que essa radiografia seja um perfil absoluto e realizado a 30 graus de flexão. A gente observa aqui alguns sinais de displasia, né, da tróclea, como o sinal do duplo contorno, o esporão, o sinal do cruzamento aqui, que são os sinais de instabilidade. E outra incidência, que é a incidência de mecha,
é para a gente ver realmente a fêmuro-patelar. A gente consegue ver se a tróclea é displásica, ver se a patela é displásica. Muitas vezes você tem uma patela displásica, isso é, as facetas mediais e laterais, elas não seguem o padrão de dupla faceta. Às vezes o paciente tem uma faceta lateral muito grande, medial muito pequena, e às vezes até a falta da faceta medial mesmo. Como eu falei anteriormente, existe a tomografia, que nos direciona demais em relação ao tratamento das instabilidades, né? No diagnóstico também. Então, se você pedir a tomografia, você vai avaliar nessa tomografia o protocolo de Lyon, é super importante, em que ele vai te dar a inclinação patelar, ele vai te dar a altura patelar, ele vai te dar o TAGT, tanto estático como dinâmico desse paciente, isso vai fazendo contração do quadríceps ou não. A ressonância magnética é um exame muito bom para ver partes moles. Ela me mostra bem, não sei se vocês estão vendo o cursor aqui, mas... Dá um zoom, Thales. Dá um zoom, por favor. Ih, Maria, como é que dá zoom? Não, tu coloca em cima da tela. Isso, aí. Isso. Pronto. O que é que a gente vê? A gente vê a patela, aqui é o osso subcondral da patela, essa mancha preta que a gente vê, contornando a patela, e essa mancha mais clara, um cinza mais claro, é a capinha de cartilagem que o paciente tem. E aí a gente vê aqui ela uniforme, e quando chega em certo ponto, perde essa uniformidade, vê-se um aumento da intensidade da ressonância, deixa de ser um cinza para ser um branco, e isso aqui realmente nos diz a favor de uma lesão condral, né? Dessa patela. E aqui na tróclea a gente também vê, isso aqui também é a cartilagem dele machucada. Então, a importância na dor anterior do joelho da ressonância é avaliar bem essas lesões condrais, avaliar a questão dos tecidos periarticulares, como a sinóvia, observar a gordura de Hoffa, que também é uma causa muito comum de dor anterior do joelho, avaliar os tendões, se tem tendinite, se tem lesão dos tendões em si, que é uma dor muito comum de dor anterior no joelho. Portanto, a gente chega na seguinte situação, que é a situação do que a gente se propôs a falar, que é daquele paciente que tem dor, mas não tem critérios de instabilidade. Esse paciente, ele não tem, nos exames físicos e nos exames de imagem, fatores maiores de instabilidade, ok? Pode diminuir o zoom, viu, Thales? Estruturais. Isso, aí. Pronto. Tá centralizado, né? É isso, isso. Bom, e como é que é a dor desse paciente, dessa síndrome dolorosa patelar? É a dor que é descrita para a condropatia patelar, né? Que é tão divulgada por aí. É aquela dor aos esforços, é a dor a subir e descer a escada, é a dor após ficar muito tempo sentado com o joelho flexionado, é a dor mais comumente anterior, mas que pode ser também peripatelar, em barra, como eu já ouvi falar, na região posterior do joelho, então é uma dor que pode ter vários padrões, ok? Essa dor, quando o paciente... É muito comum, doutor, quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, quando eu viajo, fico muito tempo com o joelho flexionado, quando eu vou me levantar, meu joelho dói. Isso é o sinal do cinema, o sinal do teatro, como o pessoal chama por aí. Portanto, o diagnóstico desse paciente com essas características de dor, que não tem sinais clínico-radiológicos de instabilidade maior, ele deve ser chamado como um paciente que tenha síndrome dolorosa patelofemoral. Da onde é que vem todas as teorias para explicar a dor nesse tipo de paciente? Em 1960, essa dor foi atribuída realmente à condropatia, né? À condromalácia. Então, a gente vê que pacientes que têm uma lesão condral e não têm fatores de instabilidade, até hoje são intitulados como dor da condropatia, dor da condromalácia, ok? E essa teoria é muito antiga, de 1960, existem conceitos muito mais atuais
e teorias muito mais aceitas para a causa da dor e não a dor da cartilagem. As lesões condrais é um outro capítulo também para a gente estudar. Existem classificações para você classificar as lesões condrais, para definir tratamento e tudo mais. As lesões, de um modo geral, grosseiramente falando, as lesões grau 1 e grau 2, elas são lesões superficiais, são lesões estáveis, que geralmente não causam dor, certo? Então, se você pegar um laudo de ressonância que diz que o paciente tem uma condropatia, aquilo é um diagnóstico radiológico, não é seu diagnóstico clínico, não é seu diagnóstico para fazer tratamento do paciente. Aquilo é um diagnóstico radiológico, não aceite só aquilo. É um pouquinho mais complicado, como a gente vai olhar e vai ver as teorias mais para frente. Em 1970, veio a teoria biomecânica, né, do desalinhamento, que a anteversão femoral e a rotação da tíbia que estavam implicadas nessa dor, e hoje a gente sabe que são fatores realmente que podem provocar uma sobrecarga na femoropatelar e causar dor, né? Somada a isso, veio uma outra teoria nos anos 90, a teoria do envelope tecidual, né? Ou do envelope de função. Até hoje, muito bem aceita, e a gente vai ver que houve uma complementação das teorias seguintes, né? O que é que essa teoria ela falava que é de tão importante? Quando você tem uma sobrecarga da articulação femoropatelar, você tem microlesões, você tem pequenos danos que precisam ser reparados. Se não houver um sistema de reparo eficaz, a homeostase do tecido vai ser quebrada, vai se produzir interleucinas, citocinas, e isso são fatores que causam dor. Então, essa teoria ela veio muito para explicar não só mecanicamente, mas bioquimicamente. Então, olhando a microestrutura do joelho, né? De uma maneira geral. Nos anos 2000 em diante, surgiu a avaliação dinâmica. Você falou um pouquinho da teoria do valgo dinâmico. Super aceito, super importante entender e colocar em prática no tratamento dos pacientes que sentem dor anterior no joelho. Esse conceito hoje, como você falou mesmo, Thales, é super importante entender para não cometer os pecados de achar que tem que tratar o joelho do paciente e esquecer que o paciente é mais do que um joelho. Ele sente dor no joelho, porém as disfunções vai desde lá de cima, de um abdômen fraco, de uma lombar fraca, de uma inclinação pélvica que você tem que corrigir, um quadril totalmente com desbalanço muscular, você tem isquiotibiais, quadríceps desbalanceado, você tem a musculatura da panturrilha totalmente encurtada, levando a desbalanços tanto no joelho como no tornozelo. Você tem uma pronação do retropé, do tornozelo, que leva também a possíveis dor. Então, não é olhar para o paciente, para o joelho, e sim olhar de uma maneira biomecânica mais extensa. Em seguida, surgiu essa outra teoria, a teoria neural, em que eles conseguiram ver que existia ao redor dos tecidos do joelho uma degeneração mixoide. Isso é, os nervos, as terminações nervosas sofriam degenerações quando sofriam sobrecargas. Eles viram muito isso em pacientes obesos, pacientes que têm a musculatura muito fraca e acabava levando a uma sobrecarga tão grande que as terminações nervosas acabavam sofrendo esse processo de denervação. E existiria um mecanismo compensatório de hiperinervação do retináculo lateral, que é realmente aonde mais dói nos pacientes que têm essa queixa de dor anterior no joelho. A outra teoria seria a teoria vascular, em que quando você só tem muita sobrecarga em cima de um joelho, quando a gente fala de sobrecarga, não se fala só em overuse, não, em exercícios extenuantes ou coisa desse tipo, não. Quando você tem um desbalanço muscular, quando você tem um aumento da força reacional da femoropatelar, como você explicou naquele modelo, o modelo de Maquet, aquele modelo é maravilhoso para as pessoas entenderem.
você não Uhum. tem o efeito anti-maquê. Isso é, você não tem uma força jogando o vetor de trás para frente. E quem é essa força que joga de trás para frente? É toda a anatomia estrutural do paciente junto com o dinâmico, com a musculatura. Se você não tem esse efeito anti-maquê jogando de volta, você vai ter uma sobrecarga do joelho. Mesmo em ligação. Mesmo em atividades do dia a dia, como subir e descer escada, Oi? carga ali naquele tecido, levando a uma isquemia. Tá? Alô? Oi? Tô escutando agora, porque deu uma travada. Pronto. E a teoria, a última teoria a ser descrita foi a da hipersensibilidade central, que é o quê? Que é aquela teoria psicológica. O paciente tem o conceito da cinesiofobia. Ah, se eu for para academia, se eu fizer meu fortalecimento, meu joelho vai doer mais ainda, eu não aguento fazer um exercício. Você na fisioterapia deve ver muito isso. Então a gente manda para a Uhum. reabilitação e o paciente diz: eu não fiz fisioterapia porque ia doer mais ainda meu joelho. Por mais que você tenha gasto 40 minutos explicando a ela ali, o paciente coloca na cabeça que o movimento vai piorar a doença dela. Então tem esse fator emocional que você também tem que levar em conta no tratamento desses pacientes. A gênese dessa doença, dessa dor, ela está sim na sobrecarga. Isso é, a partir do momento em que eu tenho uma força vetorial aumentada naquele modelo de Maquet, vai causar dor. Não tenha dúvida. Por quê? Porque vai haver a quebra da homeostase tecidual ali, né? A quebra do que eles chamaram de envelope funcional. Um exemplo é essa figura que, que eu acho clássico, que é, por exemplo, o paciente tem uma dor anterior no joelho e começa uma reabilitação. E aí você pega esse paciente fazendo um exercício de cadeia cinética aberta entre 0 e 45 graus. Isso é um erro, né? Você não deve fazer isso. Os exercícios de cadeia cinética aberta para reabilitação tem que ser iniciados entre 90 e 45 graus para poder diminuir o fator vetorial, a sobrecarga na femoropatelar. Viu, Thales? A gente está trabalhando muito em cima de cadeia cinética fechada. Até Isso, por... eu vou chegar mais na frente e a gente Ah, vai tá. fazer o seu tratamento. Mas isso é verdade. Por exemplo, como eu acho que cadeia cinética aberta sobrecarrega demais o joelho, porque o fulcro do movimento é só no joelho, aquele peso que você está carregando é todo no joelho, o movimento só há numa articulação, realmente tem que ter muito cuidado. Então, assim, às vezes, quando eu tenho muito contato com o fisioterapeuta e o educador físico, eu sempre falo, começa com isometria, começa com cadeia cinética fechada e vamos sentindo esse paciente para ver se ele vai responder bem ao tratamento. Porque não é um tratamento que se frustra demais, é a doença no consultório mais comum que acontece, mas que os resultados nem sempre são iguais. Então, é muito Uhum. comum pegar um paciente que roda 200 especialistas de joelho porque não consegue resolver a dor anterior do joelho, uma coisa super simples. E aí se atribui a condropatia, a lesão da cartilagem e acabou-se a conversa, não tem muito o que conversar. É isso e aceita. Na verdade, não é, às vezes é um tratamento errado mesmo. Ok? Esse slide eu acho que é um slide super interessante, em que a gente vai ver o quê? Quando você tem um desalinhamento, né? O que a gente chama de desalinhamento? Uma anteversão femoral aumentada, uma torção tibial externa, uma pronação do retropé, a fraqueza do próprio core, a musculatura do abdômen inferior, que estabiliza a pelve, ela é muito importante para o joelho. Então, um core fraco é muito ruim para o joelho. O valgo dinâmico secundário, a fraqueza dos abdutores e rotadores externos do quadril, encurtamento muscular, uma coisa que me chama muita atenção é a falta da reabilitação ter alongamentos das musculaturas, principalmente o trato iliotibial. Você faz lá um teste de Ober no paciente, cara, parece de livro aquele teste, porque não se alonga trato iliotibial e tem que se alongar trato iliotibial. Até nas academias tem que se alongar trato iliotibial, não tem jeito.
reto femoral, musculatura posterior, tem que ser tudo alongado. Eu tenho um livro que ele fala da sobrecarga do joelho e ele tem um exemplo muito legal. Quando você tem um reto femoral encurtado, que você traciona demais a patela para cima, porque ele está encurtado, quando você tende a fazer a extensão, a flexão, desculpa, você vai sobrecarregar demais, você vai jogar a patela toda para trás. Então, aquele efeito maquilar vai ser aumentado simplesmente porque o reto femoral do paciente está encurtado, ok? E aumenta aquele vetor, né? Aquele vetor componente, aquele né? vetor, exatamente. Aumenta aquela resultante lá que você explicou. Quando você tem um isquiotibiais, quando você tem os músculos do jarrete encurtado, o próprio gastrocnêmio, você vai tender ao joelho ficar inflexo. Quando você tende a fazer a extensão, você vai ter que pressionar mais a patela para poder fazer aquele movimento. Então, encurtamento posterior vai forçar demais os exercícios em que o paciente precisa de extensão. E essa sobrecarga é justamente a explicação daquele conceito de envelope funcional. Se você entende que você está sobrecarregando, mesmo em atividades do dia a dia do paciente, como ficar sentado, por exemplo, a patela está locada dentro da sua tróclea, está lá, em contato lá, está havendo processos de pressão entre as cartilagens e se você tiver uma sobrecarga, até esse movimento simples de estar sentado por muito tempo vai te causar dor, ok? Então, esse desalinhamento, de uma maneira geral, vai alterar o trekking patelar, que você chamou de trilho da tróclea, né? O caminho que essa patela ela percorre dentro da tróclea, ela vai ser alterado. Né? Esse trabalho que você explicou sobre a rotação interna do fêmur é muito bacana, mas no frigir dos ovos é a lateralização relativa da patela. A patela relativamente em relação à tróclea está indo lateral, por mais que seja o fêmur que seja medializado. Ok? Thales, a gente só tem 2 minutos. Aí, o pessoal que está assistindo, caso a transmissão caia, a gente vai retornar para ele terminar a explicação e a gente iniciar, tá? O momento de perguntas. Perfeito. Então, essa alteração do trekking patelar vai levar a uma sobrecarga de duas estruturas super importantes. E é aí onde eu acredito que seja a maior dor. É a sobrecarga do osso subcondral e a sobrecarga dos tecidos peripatelares, que é onde tem inervação, é onde tem nervo. Então, se você tem uma condropatia grau 3, grau 4, realmente seu osso subcondral é sobrecarregado. Pode ter associada a tudo isso que a gente explicou, uma contribuição da lesão condral, sim. E aí você tem que tratar a lesão condral também. Mas se você não tratar os fatores que levaram a sua cartilagem a chegar naquele estágio, não vai adiantar muito. Você vai continuar com dor e sua cirurgia vai ser perdida. Se você, por exemplo, for submetido a uma cirurgia reparadora de cartilagem. Ok? Eu acho que tem mais tempo aí, Thales? Tem 30 segundos. Para terminar essa parte, o que é importante? É você entender que a dor ela é multifatorial e você tem que ir pesquisar se esse paciente está encurtado, se esse paciente tem um valgo dinâmico, se esse paciente tem uma sobrecarga, da onde vem essa sobrecarga no joelho do paciente. Isso é super importante. Então, entender esse conceito de que a dor ela é multifatorial e não só daquela lesão da cartilagem que a gente viu na ressonância. Quiser recomeçar, Thales, a gente recomeça. Eu acho que fica melhor porque eu tô... Pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Espero você daqui a pouco. Pronto, Thales. Estamos online de novo. Tô meio perdido aqui com essa... Bom, resumindo, eu vou resumir agora sobre o que vem realmente é isso. Para a gente fixar e abrir a discussão sobre as dúvidas, né? Então, você vai estar diante de que paciente? É um paciente que tem dor, que ela é normalmente anterior, não é bem localizada. Às vezes ele diz que ele te mostra que é espalhada a dor naquele joelho do paciente. É agravada por atividades como agachar, subir, descer escada, ficar muito tempo sentado.
corridas também agrava a dor desse paciente pela sobrecarga, pelo overuse. Uhum. E alguns pacientes podem queixar de instabilidade, mas a instabilidade não é por perda do contato entre a superfície da patela e da tróclea, não. É pela inibição do quadríceps, ok? Uhum. Tá. Crepitação também é super comum nesses pacientes e a crepitação é um sinal indireto de possível lesão condral, ok? Outra causa de crepitação também é um encurtamento do trato iliotibial. Quando o trato iliotibial ele desliza sobre o côndilo femoral lateral, pode crepitar, ok? No exame físico, você vai palpar e você vai sentir uma sensibilidade nas estruturas ao redor da patela. O ângulo que ele geralmente nesses pacientes vai estar um pouco aumentado mesmo. O pull test é um teste que eu sempre faço nesses pacientes, é um teste bem bacana de fazer. Você, com o paciente deitado e relaxado, a perna em extensão, você vai marcar o centro da patela com um círculo e pede para e passa uma linha da TAT em direção a esse ponto central da patela, ligando, fazendo uma reta entre esse centro da patela e a tuberosidade anterior da tíbia. E aí você pede para o paciente fazer uma flexão, uma contração isométrica, desculpa, do quadríceps. Quando o paciente faz a contração isométrica, o centro da patela vai mudar, vai lateralizar, e aí você localiza o novo centro da patela. Ao achar esse novo centro da patela, você vai fazer uma linha paralela passando por esse novo centro da patela. E aí você vai medir a distância entre essas duas linhas. Geralmente, quando essa distância dá maior do que 15 milímetros, esse paciente ele tem essa síndrome dolorosa patelofemoral, ok? O glide test é o teste da mobilidade patelar, né? Que eu vou segurar a patela e vou tentar mobilizar de um lado para o outro, de medial para lateral, de lateral para medial. Se essa patela mover um quadrante só, essa patela ela tá rígida, ela tá contraturada, né? As estruturas que não estão deixando a patela migrar. Por exemplo, se eu estou pegando a patela e estou tentando lateralizar ela, é porque existe uma contratura das estruturas mediais. Se eu estou tentando medializar ela e só vai um quadrante, é porque o retináculo lateral está contraturado, que é a situação bem comum. E o contrário também é válido. Se vai mais de 2 quadrantes, é porque está havendo uma lacidão naquelas estruturas mediais ou laterais, de acordo com o movimento que você fizer. A antiversão deve ser sempre pesquisada, né? Eu gosto muito de pesquisar a antiversão com paciente em decúbito ventral, né? E aí eu faço a rotação interna desse paciente. Se a rotação interna tiver aumentada, né? Geralmente maior do que 40 graus, 50 graus ali, esse paciente tem uma antiversão femoral aumentada. Os testes de encurtamento muscular, o teste de L, o de Thomas, o teste do ângulo propítreo e o teste de Ober deve ser feito nesses pacientes. A pesquisa do valgo dinâmico, como eu particularmente faço, é pedir para o paciente ficar, agachar com o joelho com apoio monopodálico. Essa é a maneira como eu faço e eu testo. E eu acho muito, muito fiel e muito real em avaliar isso. A gente realmente vê esse paciente fazendo o movimento do valgo dinâmico, ok? Achei um videozinho aqui para colocar para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem. Só dá um zoom aí na tela. É um movimento em que você vê realmente os rotadores, né, fracos, Uhum. o adutor encurtado e fazendo com que ocorra um movimento do valgo final ali. Outra tendência ao valgo dinâmico também é a fraqueza, é a falta de controle muscular, né? Às vezes o paciente ele é forte, mas não tem um bom controle muscular. Isso também eu vejo no meu consultório, pacientes que treinam muito, tem uma musculatura boa, você mede assim, o cara chega até a ser fora da curva de tanta musculatura, mas é um músculo que eu digo assim, eu expliquei ele, seu músculo é burro, seu músculo não É. responde no tempo hábil
para segurar a sua articulação, para travar a articulação. É o que eu digo assim, é o jogador de vôlei, atleta há 20 anos, forte, mas numa aterrissada dessa da vida, rompe o LCA, rompe o menisco, porque ele não freou no tempo certo de segurar, de travar a articulação dele. Talvez por um trabalho de propriocepção um pouco inadequado, Sim. aquele atleta se lesionou. Bom, Uhum. vou tentar reduzir aqui. Reduziu, né? Reduziu. Em resumo, é isso. Se você tem uma eversão do retropé, um quadril fraco, você vai levar a rotação interna femoral e um track patelar, né, um movimento da patela anormal. Isso vai levar a sobrecarga tanto do osso subcondral como dos tecidos ao redor da patela e, consequentemente, a síndrome dolorosa patelofemoral. Outra situação é quando você tem quadril fraco, você tem um core fraco também, leva à inclinação pélvica anterior, e isso leva à contratura em flexo. Você consegue identificar esses pacientes, aquele paciente mais gordinho, que Uhum. ele tem uma hiperlordose, você vai examinar ele parece uma grávidazinha, a bacia é totalmente rodada anterior e ele anda meio que com o joelho flexionado mesmo. Você consegue perceber esse paciente. Por quê? Porque ele está todo contraturado, a musculatura central dele está toda fraca, está encurtada e ele precisa ser melhorado nesse sentido. A resposta propedêutica para esses pacientes, eu acho que agora é a hora boa, é a hora da gente entender e discutir um pouquinho, Thales. Assim, você na fisioterapia e eu com a minha visão do Uhum. ortopedista, vai ser bem bacana. Eu vou listando algumas coisas, a gente vai discutindo, é, abre Tá. espaço para as dúvidas. Esses pacientes, quando chegam com dor, eles precisam de certo repouso. Se ele é atleta, se ele corre maratona, se ele corre 5 quilômetros por dia, esse paciente tem que ser incentivado a dar uma parada mesmo. Não é ficar totalmente parado. Ele precisa de reabilitação. Ele precisa dar tempo para aquele tecido que foi lesionado restaurar a homeostase dos tecidos. Senão, aquela lesão ela vai progredir. Então, aquela lesão condral, que é um grau 1, um grau 2, pode virar um grau 3, um grau 4 e realmente precisar de cirurgia, certo? Essa estratégia que a gente vê muito na camisa, né? Sem dor, sem ganho, né? Inclusive em inglês, ela deve É, ser não foi abandonada. ninguém. Deve, deve ser abandonada, não deve ser incentivado isso. A dor tem que ser respeitada e você tem que investigar por que está doendo no joelho daquele paciente. A fisioterapia nesses pacientes é a pedra angular do tratamento. Se você não fizer uma boa fisioterapia, você não vai ficar bom. Você pode ter, como eu falei aqui, a musculatura do mundo inteira, mas se você não tiver um bom equilíbrio da musculatura, se você não tiver correção do valgo dinâmico, se você não alterar as estruturas que estão levando a sobrecarga do seu joelho, você não vai ter bom resultado, né? Tem que melhorar essa rigidez desse joelho, dessa musculatura. Todas essas contraturas de musculatura reto-femoral, isquiotibiais, tem que ser alongado. Tá? O trato iliotibial é uma coisa que eu bato muito, tem que alongar e incentivar o paciente em dizer que ele é um paciente que tem que ser alongado o resto da vida. É o conceito do objetivo vitalício. Isso é, meu filho, Uhum. você tem que alongar o resto da vida. Você vai sair da fisioterapia, você vai para sua academia, você vai para o seu pilates, mas você tem que alongar o resto da sua vida e acabou. Se você tem que fortalecer o resto da sua vida. Porque se você não preparar o seu tecido, que ele tem fatores para sofrer lesão, você vai ter dor o resto da vida, né? Aí você vai entrar no quadro de dor crônica. E tratar a dor crônica é muito ruim, não é fácil. Inclusive, hoje em dia, existem aí os grupos, né, dos especialistas em dor crônica. As pessoas que se especializam só em tratar pacientes com dor crônica. Então, fortalecer é fortalecer tudo, como você mesmo disse, Thales. É fortalecer o Uhum. core, fortalecer o quadril, fortalecer o joelho, evitar a carga excessiva nesses pacientes e respeitar isso aí da cadeia cinética aberta e fechada. Eu, particularmente, tenho o mesmo conceito que você. Eu prefiro, nesses pacientes, dar ênfase ao cadeia cinética fechada e a isometria. Eu gosto muito de isometria para esses pacientes. Depois a gente explica para as pessoas
o que é cabeça cinética aberta e fechada, porque eu acho que pode ter alguém que não entenda o que é isso. As órteses, né, e as bandagens, elas não têm evidência forte de que fazem realmente efeito, mas os efeitos colaterais disso são muito baixos e vale a pena, sim, em pacientes selecionados, você fazer uma contenção com uma bandagem. E outra coisa que acontece, que incentivam o uso das bandagens, por exemplo, é a competição pelo estímulo doloroso, né? Quando você faz uma compressão nos tecidos periarticulares, aquele estímulo de apertar se concorre nas fibras neurológicas ali com os estímulos de dor e acabam ajudando no controle da dor, ok? É como se fosse trapaceando a dor ali do paciente. Fechar a comporta da dor, né? Exatamente. E outra coisa é as órteses dos pés, né? Usar ou não usar palmilhas nesses pacientes. O paciente faz muita pronação. Usa palmilha, é muito seletivo. Você tem que ir de caso em caso e realmente ver qual é o benefício de prescrever ou não uma palmilha. E esse slide é o slide da discussão, né? É o slide que eu nem queria colocar, mas é um slide que eu acho super interessante e que eu acho que vale a pena a gente encerrar com ele. Você está diante de um paciente que tem dor femoropatelar, dor anterior no joelho, não tem fatores de instabilidade e que a ressonância veio lá com uma lesão da cartilagem, veio com o diagnóstico de condropatia. Esse paciente tem dor por causa desse diagnóstico radiológico, porque a ressonância mostra que tem uma fibrilação pequena na cartilagem. A gente sabe que a síndrome dolorosa patelar ela é multifatorial e não é causada por essa lesãozinha da cartilagem. Essa lesão da cartilagem, quando de um grau mais avançado, realmente pode contribuir para a dor, mas não é a única causa e não é para ser tratada como O aquilo. que eu pego, o que eu pego de paciente que chega falando, não é porque na ressonância disse que tinha, entendeu? Exatamente. É essa frase aqui de baixo. Não achar que a dor do paciente é só da condropatia. Isso é um erro Uhum. grave, certo? O que a gente tem que fazer? O médico tem que tratar a lesão condral conforme os guidelines, os guias do ICRS, que são guias que nos direcionam para corrigir as lesões da cartilagem, né? O que é que eu vou fazer para esse paciente? Eu vou viscosuplementar esse paciente, eu vou tratar conservador, não, esse paciente precisa de uma membrana de colágeno, enfim, cada scorezinho vai lhe dar um guia daquela lesão da cartilagem. Tem que tratar a síndrome dolorosa patelar, isso tudo que a gente conversou. Todos esses fatores, eles têm que ser tratados, né? É multifatorial. Outro fator, a questão da angústia psicológica. Lembra que eu expliquei a cinesiofobia do paciente? Você tem que ter a sensibilidade de entender que aquela paciente aquela dor está deprimindo ela, está evitando que ela consiga evoluir no tratamento. Então, não é ruim, pelo contrário, é bom para o paciente você entender que ela está passando por essa angústia. E outro fato, quando essa dor avança demais, passa muitos meses, entra para um quadro de dor crônica, né? Às vezes evoluindo até com uma certa distrofia desse joelho. Então, é multimodal, não existe um tratamento de condropatia patelar e acabou-se. Não é bem assim que a gente vê na prática esses pacientes. Bom, a gente fica aberto aí para as perguntas. Eu acho que esse slide último foi bacana, porque tira essa ideia de que condropatia é a causa majoritária dos pacientes que têm dor no joelho anterior. E, na verdade, não é. É a minoria. Pode acreditar que essa lesão da cartilagem ela vai causar dor em uma porcentagem menor de pacientes do que comparado aos pacientes que têm uma síndrome dolorosa, né? Como todos esses fatores que a gente elucidou aqui. Tem alguma Teve uma pergunta? pessoa, teve uma pessoa no vídeo anterior que fez uma pergunta, só não lembro quem foi, não sei se ela ainda está aí. E se ela tiver, eu gostaria que ela pudesse repetir a pergunta. Eu acho que foi relacionado ao ângulo Q, não me lembro bem. Bom, fora ela, alguém gostaria de
Ó, qual a melhor forma de resolver falta de cartilagem no joelho? Manu é uma paciente minha. Não existe maneira ainda de substituir a cartilagem de joelho. Esse conceito de que a artrose, né? Esse diagnóstico de artrose é muito subnotificado. Então, Uhum. hoje em dia, o que a, as pessoas que mais entendem de cartilagem falam é que elas entendem que uma condropatia grau 3, grau 4 é um estado pré-artrósico já, ok? E existe a própria artrose. Então, meu joelho falta cartilagem. O que é que o paciente está dizendo para você? Eu tenho artrose. O que é que eu vou fazer para ganhar cartilagem? Não tem ainda uma terapia que nos dê cartilagem de volta, infelizmente. Seria muito bom, né? Mas é entender que a artrose ela não é uma doença da cartilagem, ela é uma doença da articulação. Então, a sua sinóvia está doente, né? Sua cartilagem, seu osso subcondral. Então, tem várias estruturas que estão doentes e precisam de tratamento. A gente tem muita discussão nos usos dos condroprotetores. Inclusive, tenho visto muitos fisioterapeutas prescrevendo, né? Glicosamina, condroitina, para mandar manipular e o paciente usar. A condroitina e a glicosamina, zero evidência científica. Não tem nenhuma... Fisioterapeutas? Fisioterapeutas? Como se fossem fitoterápicos, né? Mas Ah, pode. Porque, na verdade, condroitina não é medicação, é suplementação. É a mesma coisa que você dizer ali, compra essa proteína aqui para malhar. tá. É uma suplementação, não tem proibição nisso, não. E vejo muitos médicos também prescrevendo, mas o nível de evidência da condroitina e da glicosamina não é elucidado, não é claro, não existe evidência para ser prescrita. O que a gente tem de todas as terapias condroprotetoras, vamos dizer assim, é o colágeno, né? O C2, né? O colágeno tipo 2, ele está ganhando força, tem muitos trabalhos mostrando bons resultados, principalmente na artrose, né? Nas lesões é, de artrose mesmo. Como o conceito de condropatia grau 3 e grau 4 é considerado um estágio pré-artrose, aí sim a gente tem extrapolado esse conceito de usar colágeno também nesses pacientes que têm uma lesão condral grau 3 e grau 4. A viscosuplementação, que é o ácido hialurônico, tem ganhado muita força. Eu tenho ótimos resultados, eu faço para os meus pacientes. E eu vou lhe dizer assim, Carlos, em torno de 90% desses pacientes bem selecionados, né? Não é qualquer paciente que tem dor anterior no joelho que você vai meter ácido hialurônico lá dentro de jeito nenhum. Tem bons resultados, né? A parte da farmacologia hoje é isso. Existe o uso indiscriminado em alguns cantos também do PRP. Não sei se você sabe o que é PRP, mas Uhum. é um concentrado rico em plaquetas, né? A pessoa centrifuga o sangue Sim, enfim, e injeta poder dentro regenerar. do joelho. É. Mas o Conselho Federal de Medicina proíbe essa prática de uma maneira terapêutica. Você não pode me procurar no meu consultório e dizer, cara, faz um PRP em mim e vou ficar bom. Tem muitos trabalhos, muitos mesmo, experimentais, mostrando bons resultados. Inclusive em tendinites. Por exemplo, tem vários trabalhos na epicondilite lateral em que faz PRP e tem ótimos resultados. Mas isso é experimental, eu não tenho autorização de estar fazendo por aí esse tipo Uhum. de terapia, de jeito nenhum. Então, assim, a pergunta de Manu sobre como ganhar cartilagem é difícil. O que a gente tem feito é para tentar perder o que você tem. Então, se você tem uma artrose, que não é bem o assunto que a gente está conversando aqui, então é isso, é não engordar, é fazer o seu trabalhozinho de reabilitação, seu fortalecimento, manter sua articulação saudável, não é a cartilagem, é a articulação saudável. Quando a gente pede, fortaleça com orientação, alongue com orientação, na verdade, é para manter a articulação saudável como um todo, porque a artrose é uma doença da articulação e não uma doença da cartilagem. Espero ter respondido a ela. Ó, tem o DRI 1990.
Ele disse, então somente os músculos fortalecidos não é o suficiente, precisa também fazer alongamento. Aí agora embaixo ele complementou. Eu tenho os músculos já bem fortalecidos porque treino há anos, porém estou começando a sentir dor após treino inferiores. E ele não faz alongamento. Então, esse paciente, ele é muito comum. Lembra que eu te falei, chega no consultório até pacientes fortes, mesmo assim, fora da curva, de tão fortalecido que é, e sente dor. Primeiro, tem que saber se ele está fazendo uma sobrecarga, um overuse, né? Porque sobrecarga, por mais que você tenha o joelho totalmente balanceado, se você só fizer uma sobrecarga, vai sentir dor, obviamente. Uhum. Tem que saber como é que está sendo executado esse treino dele, se ele está fazendo esse treino bem feito, sem sobrecarregar aquele joelho dele. Não existe essa história de não tem dor, não tem ganho. Isso é mentira. Isso não tem que ser desencorajado. Outra coisa que ele falou é alongamento. Alongamento é super importante. Existe uma grande briga. Publicaram nos anos 2012, eu acho, Thales, um artigo que alongamento perdia performance. E a Sim, partir disso. existe essas duas escolas, né? Que ainda até hoje É, falam sobre isso. É. exatamente. Mas que tipo de paciente você é? Você ganha dinheiro? Você precisa ter a performance melhor do mundo? Você vai para a academia para olhar de lado e dizer eu sou o campeão aqui? Não, né? Ninguém mortal quer isso. A pessoa quer ter saúde, a pessoa quer ser saudável. O exercício, a flexibilidade do joelho, do joelho, quando eu falo joelho, é o conjunto que a gente conversou, core, quadril, joelho, Uhum. panturrilha. Essa flexibilidade, ela tem que existir para um bom funcionamento e não haver sobrecarga da femoropatelar. Senão, pode ser dor. Então, outra possível causa para essa pessoa que perguntou pode ser uma sobrecarga por rigidez articular, ou muscular, desculpa. Outra possível causa é ele ter instabilidade, né? Isso aí tem que ser pesquisado, tem que ser examinado. Avaliado. Em movimento, inclusive, né? Também. Em movimento, dinâmico também, exatamente. Por isso que eu gosto daquele teste que eu mostrei ali, que a gente acha o centro da patela tanto relaxado quanto contraído. Aquele teste é bem bacana e aí eu consigo Teste de ver. pull, de... Full Falou? teste. Pull teste, isso. Full teste. Exato. Rapaz, sabe quem tá aí presente? Jojo Pizza. Olha aí. Rapaz, Se ele ontem pudesse eu mandar comi uma uma pizza pizza pra gente, né, top. Thales? É. Bom, Jojo ele Pizza entrou, é sério. tem uma outra pergunta aí, né? Os alongamentos se faz antes ou depois? Bom, existe essa grande discussão, isso não é consenso. Existem as preferências, a escola que você segue. Eu aprendi que nos pacientes que têm rigidez muscular, esses pacientes têm que ser incentivados a se alongar antes e depois do exercício, até ele conseguir uma boa flexibilidade e ficar fazendo os alongamentos após a atividade física para manter essa flexibilidade, entendeu? Agora, para ganhar, aí o incentivo é sempre antes e depois, para poder ver se esse paciente realmente ganha alguma coisa ali. Amanhã, Thales, eu vou estar falando com um cara muito top, o Marco, que ele trabalha com a parte de liberação miofascial. Agora, sim, é com um método que aqui em João Pessoa ele é novo. Algumas pessoas, um ou outro, tem essa formação. E a gente cai muito em cima disso em relação à parte miofacial. O impressionante dessa técnica, que foi baseada em estudos, é uma técnica italiana que foi baseada em estudos cadavéricos, é impressionante o ganho de flexibilidade que você tem, você trabalhando pontos estratégicos a nível corporal. Tu acredita? É muito Acredito. diferente. Então, Eu tenho. se o Dri, quer dizer, quiser assistir amanhã para poder entender melhor, então nos acompanhe Sim, amanhã na live, porque a gente vai abordar um pouco sobre isso. pois é, então é justamente isso aí que Thales falou. É importante ter um acompanhamento realmente de quem entende do assunto, né? Assim, tem Uhum. orientações, eu sempre falo, investir numa boa reabilitação é investir em você, investir na sua saúde e que vai te dar qualidade de vida, né? Exato.
A gente trabalha muito, a gente tem deixado, vou falar um pouco da física, a gente tem deixado um pouco o alongamento clássico, sabe, Thales? A gente está agora enveredando mais para essa parte da liberação, porque os efeitos têm se mostrado cientificamente melhores e mais duradouros. Uhum. Até por causa da questão da titina, que existe lá no sarcômero e tudo mais. Eu tenho utilizado mais a liberação e os resultados realmente nem se comparam, tá? Aí a gente pede para o paciente se alongar quando ele estiver realmente praticando a atividade. Quando ele está em tratamento com a gente trabalha com a parte da liberação. Miofascial, né? Que é Sim, liberação miofascial. Os resultados são sim. muito bons. São técnicas, né? No final do frigir dos ovos, o que vocês querem é tirar essa rigidez muscular do paciente e, obviamente, tem técnicas que eu não entendo muito, mas deve ter Uhum. vantagens biomecânicas e bioquímicas, como você falou, até da outra estrutura aí do músculo, sobre outras maneiras mais clássicas de se fazer um alongamento. Agora esse método Esteco, eu ainda não tenho a formação, pretendo ter, mas pelo que eu já li, eu tenho um livro deles, da Carla Esteco, é muito diferente. É totalmente diferente. Parece uma coisa de outro planeta. Coisas que você perde amplitude de movimento, você vê que o músculo está sem flexibilidade, aí ele vai, mapeia, encontra um local que tem nada a ver, que você acha que tem nada a ver, libera e o paciente ganha. Show Isso de aqui é bola. questão de cadeias e tudo mais. Então, vale a pena demais. Quem tiver interesse, assistir amanhã a live sobre isso. É. Uma vez eu fiz uma consulta num paciente que ele era personal. E aí ele disse, cara, eu morro de dor anterior no joelho, cara, morro de dor. Minha ressonância tá aqui, era uma condropatia grau 1, bicho. E ele tratando há 3 anos, condropatia. E eu perguntei um pouquinho sobre o treino dele, né? Como é que você treina? Aí ele disse, eu treino quando dá. Entre um paciente, entre um aluno e outro, eu Um vou lá e dou uma cliente, eu... treinada. Olha só o que o cara estava fazendo, entendeu? Ele não aquece, ele não alonga, ele não dá prioridade, ele não treina propriocepção. Então, ele está pedindo para realmente fazer uma sobrecarga. Ele estava sobrecarregando, né? É como se fosse uma corrida de disparo de 100 metros, um atrás do outro. Pá, 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 o que ele estava fazendo ali naquele joelho dele. Então, às vezes, até as pessoas do próprio meio, quando é em você, né, faz as coisas realmente assim, mas eu não tenho tempo, é só isso que eu posso fazer. Tá fazendo, é melhor não fazer, né? Não, e tem, quando eu estou em sala de aula, quando eu dou aula sobre joelho, muitos alunos praticam, né, atividade física e dizem, mas eu faço o meu funcional, faço o meu crossfit, e não sei o que, ó. Eu não estou condenando o fato de você fazer tal ou tal modalidade. Mas você tem estrutura, você tem experiência em executar aquele exercício, porque muitas vezes a pessoa tem a musculatura contraturada, ela tem toda a alteração tecidual, e além disso ela não tem experiência em realizar aquele exercício. Aí você junta todos esses fatores, pronto, do anterior, né? Multifatorial. Aí, multifatorial. Aí eu digo, olha, a gente não condena, o que a gente fala aqui, será que realmente você tem toda a estrutura necessária para você poder agachar até lá embaixo, para você dar aqueles saltos, principalmente a aterrissagem? Será que Uhum. você consegue realmente jogar para o quadril essa responsabilidade de amortecimento do peso? Não, nunca pensei nisso. É. Exatamente. Às E vezes a- até quem está na academia orienta, mas você não quer seguir, né? Exatamente. E às vezes, Thales, a gente falou de um grupo de pacientes que tem a síndrome dolorosa. Complicado um pouquinho mais quando entra nos pacientes que têm instabilidade. É um outro grupo de pacientes, obviamente, isso você tem que investigar, não tem que ser Uhum. confundido uma coisa com a outra. E esses pacientes que têm instabilidade são pacientes que não aceitam o diagnóstico de instabilidade, entendeu? Uhum. É difícil. Mas eu acho que o tratamento realmente, a visão é essa. A questão da teoria do valgo dinâmico veio para modificar muita coisa. A teoria do envelope funcional, você entender a questão do efeito Maquet, do efeito anti-Maquet, na verdade, isso veio para deixar realmente o tratamento mais ligado
parar de olhar só para o joelho e olhar para as outras estruturas que causariam dor no joelho, né? Uhum. Exato. Rita Almeida, ela está perguntando o seguinte. Não, ela está falando o seguinte. Tenho um grau 3 e quando faço exercícios, respeitando o meu limite, as dores melhoram até ficar sem dor. Falou isso. Provavelmente Rita, amiga nossa, ela deve ter a síndrome dolorosa patelar, não sei, mas ela deve ser isso e deve ter o diagnóstico disso aí, ó. Condropatia grau 3, esse é o teu problema. Não é, o problema muitas vezes não é só a cartilagem. Existem muitos fatores, é multifatorial. Não estou dizendo que a cartilagem não dói. Eu até falei no começo aqui várias vezes, repeti, as lesões grau 3 e grau 4, elas incrementam a dor, elas aumentam a dor, mas para e pensa, por que eu tenho uma lesão grau 3 e grau 4? Por que eu tinha uma lesão grau 2 hoje eu tenho uma lesão grau 3? Por quê? Porque seu joelho está sendo sobrecarregado. Você precisa corrigir isso. Esses fatores, esses outros fatores são mais importantes do que fechar o olho num diagnóstico radiológico da sua ressonância. As pessoas hoje vão para a consulta e dizem, eu quero uma ressonância para ver meu joelho. Não sabem elas que aquela parte da ressonância é a que menos importa na consulta. Se seu médico levanta, te examina, andando de frente, de costa, pede para você agachar, pega no seu joelho, examina, faz testes, essa pessoa, esse médico está muito mais preocupado em fechar teu diagnóstico, de te tratar, do que se livrar de você e ganhar sua consulta. Porque é muito fácil pedir uma ressonância, vir com o diagnóstico radiológico de condropatia e acabou-se, né? Passa ali uma guia de fisioterapia, resolve em qualquer lugar e acabou-se. Não é bem assim. Se você quer tratar a pessoa, o diagnóstico clínico, o exame clínico, ele é muito mais valioso do que o radiológico. Não estou desvalorizando aqui um raio-x, que é super importante, até porque para eu fechar um diagnóstico de síndrome dolorosa patelofemoral, eu preciso excluir a instabilidade. E como é que eu vou excluir a instabilidade? É examinando e pedindo exames complementares. E eu preciso disso, não estou dizendo isso. Mas o exame físico, ele é primordial, não tenha dúvida. A fisioterapia tem crescido muito. Inclusive, os fisioterapeutas hoje a nível nacional estão em maior evidência. Eles cresceram um nome em cima dessa temática. Sobre a questão do joelho. Não somente a síndrome, né, dolorosa, mas vários grupos etiológicos foram estudados e criaram um padrão biomecânico para isso. E hoje a gente trabalha em cima desse padrão. É tanto que a fisioterapia hoje mais atual, quem realmente está se atualizando, vai trabalhar dessa forma como você falou. Análise biomecânica geral, tá? A partir dessa análise biomecânica, a gente faz análise funcional e bate com os testes ortopédicos, né? Faz exatamente esse cruzamento de dados para poder ver que realmente eles se cruzam mesmo. E a partir daí a gente bota o protocolo em ação. Eu sempre trabalho com cadeia cinética fechada, tá? E sempre trabalhando estabilidade proximal. E os resultados, tá, nem se comparam. Sim. Não tem nem comparação. Sim, concordo demais. E fico feliz que você pense assim. E gostaria que muitas outras pessoas que reabilitam, que botam a mão na massa, porque, como eu falei, a pedra angular para esse tratamento é a reabilitação, não tenha dúvida. Assim, Rita falou ali, quando eu faço exercício, eu melhoro da minha dor. Ela colocou ali em cima. Exatamente, ela estimula, ela alonga, ela faz flexibilidade, ela fortalece de qualquer forma, no limite dela, que ela até botou isso, e sente melhora da dor. Sim, ela tira a sobrecarga da femoropatelar. Entendeu? É aquela questão que você disse. Você tem que saber agachar para não fazer a sobrecarga no joelho, senão você vai ter dor. Você tem que saber fazer um step. Você precisa saber fazer enfim, qualquer exercício que leve a flexão longa do joelho maior vai sobrecarregar. Se você não souber fazer, você A gente vai... trabalha assim, ó, dessa forma. Trabalhando, corrigindo. Como a fisioterapia hoje, Thales, ela trabalha... Porque assim, quando você pega o seu paciente, você
quando for emitir qualquer documento, você tem que ter o CID, né? Colocar o CID da doença, o CID-10. A fisioterapia hoje trabalha sobre a CIF, sobre funcionalidade. E uma das bases da CIF, do tripé da CIF, é exatamente o grau de participação. Então, a gente analisa a questão da anatomia, da função, e o último, a participação. Então, o que é que tem ajudado muito nos tratamentos, né? Isso eu posso dizer depois que eu fui capacitado com um fisioterapeuta lá da Bahia, o Fabão, e Fabinho, que é de Pernambuco. A capacitação deles é em cima da CIF. Então, quando eu pego um paciente, eu tenho que analisar até a ocupação dele. Porque muitas vezes eu posso adequar a minha reabilitação em cima da atividade que ele tinha. Um exemplo, já peguei um professor que era lutador e policial. O que é que aconteceu? Numa perseguição, ele lesionou o ligamento cruzado anterior. E aí, como é que a gente vai reabilitar esse cara? Ele que era acostumado a fazer academia, de dar aula de Muay Thai. E agora? E agora? E agora? Ele já estava meio com o psicológico para baixo, porque ia passar muito tempo. E as pessoas estavam dizendo para ele que ele ia passar muito tempo afastado. O que é que eu fiz? A gente começou a trabalhar com exercício de cadeia cinética fechada. Ele deitado, para ele poder ter o controle motor, porque ele tinha uma massa muscular considerável. Então, não era falta de força. Era controle motor. Então, quando a gente começou a trabalhar e viu que ele estava realmente ativando de forma correta, aí eu não falei nada para ele. Quando foi na outra semana que ele chegou, eu peguei um boneco que a gente tem de treino. Eu disse para ele, tá vendo esse boneco aqui? Na outra sessão você vai conseguir brincar com ele. Agora hoje você vai brincar comigo. Isso como assim? Aí eu fiz o clinch do Muay Thai, né? Aí eu disse, você vai fazer aqui em mim. Aí ele fez em mim. Eu disse, coloca o joelho operado no chão. Eu disse, como assim? Eu não vou conseguir equilibrar. Você vai. Coloquei na angulação de proteção para não estirar o enxerto. E disse, eu quero que você me encha de porrada. Pode meter joelhada aqui em mim. Aí começou, tá. E cadeia cinética fechada no membro que foi operado. E ele começou a se empolgar. Caramba, eu tô conseguindo, eu não acredito. Eu pensava que ia passar 2 meses parado. Eu tô conseguindo fazer isso. Eu digo, você tá conseguindo. Eu não acredito. Dessa sessão para outra, era outro paciente. Muito mais motivado, um nível de ativação muito melhor. Então, assim, esse cara, ele conseguiu se recuperar muito mais fácil. Por quê? Porque hoje a fisioterapia está colocando a funcionalidade dentro do tratamento, tentando, de certa forma, adequar. E é isso que faz a diferença. Faz muita diferença mesmo. Você falou de uma coisa importante aí e passou aqui. Mas essa questão da resposta motora, essa questão do equilíbrio do paciente, você lapidar esse músculo do paciente, vamos falar bem no popular, é assim que eu explico para o paciente. Não adianta você ter 200 mil quilos de músculo se esse músculo não pensa. Se ele não te dá função, ele não te dá aquilo que ele foi feito para fazer. O músculo, o quadríceps, a principal função do quadríceps é o de freio, né? A gente tem um quadríceps, ele é muito importante para frear a articulação e não para acelerar a articulação. Ela acelera. Mas a função entre acelerar e frear a articulação, o quadríceps ele é muito mais importante em frear. Então, se você não consegue desencadear esse gatilho rápido para que ele funcione e que ele perceba quando ele tem que ser ativado, essa pouca demora pode sobrecarregar demais o joelho ali e causar dor. Inclusive, é uma das teorias em dizer que mulher sente mais dor no joelho do que homem, porque a fibra muscular da mulher ela é mais lenta, né? A mulher faz muito mais movimento valgo do que o homem. E uma das coisas, além da pelve aumentada, enfim, de todos os fatores estruturais da mulher, hormonais, a questão do hormônio também tem grande associação com a lacidão da articulação. A articulação fica mais molinha, vamos dizer assim. Os hormônios femininos causam isso.
a fibra muscular ela também responde mais fracamente, mais devagar do que a do homem. Isso é um outro fator que faz com que a gente Uhum. pense na reabilitação de um paciente. Eu posso transformar uma fibra burra numa fibra inteligente. Às vezes o paciente nem precisa ser tão forte. Ele precisa ser forte o suficiente e inteligente o suficiente para não sobrecarregar aquela articulação. Esse sim é onde a gente chega no ponto exato do que a gente Uhum. quer. Exato. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu vou começar a perguntar para você, Thales. Vai, pergunta aí. Vai, vai. Bom, eu acho que foi legal, a gente discutiu assuntos bacanas, eu acho que deu para esclarecer um pouquinho sobre diagnóstico, né? Pensar, amadurecer essa ideia. O grande problema, Thales, também é que o CID, por exemplo, que você falou aí, a gente vai lá, não tem um CID, o CID é velho, é antigo, entendeu? Uhum. Então, larga lá, vou pedir fisioterapia para o meu paciente fazer. Só sai Uhum. CID e condromalácia, cara. Só Não sai, tem? só tem esse CID. Ah, M224 é o único CID que tem, entendeu? Não, não existe essa parte da funcionalidade, do envelope funcional, da biomecânica e da bioquímica nova, não existe isso nos livros atuais, mais antigos, né? Então o CID ele é antigo, ele não é novo. Não tem nada de atualidade, de atualizado nesse sentido. Então vai chegar lá a cartinha, o pedido lá com condropatia para o fisioterapeuta mesmo, entendeu? e E quando chega para a gente, como a CIF já é muito complexa, é muito complexo. Você tem que fazer alguma capacitação para poder entender. Como é muito complexo, dá muito trabalho. Então a maioria não entende. Então não vai aplicar a CIF nesse paciente. Então vai chegar com um CIF que não é o adequado e o fisioterapeuta não vai saber aplicar, a maioria no caso, né? A CIF. Então vai ficar aquela coisa um pouco meio que de lado, tá? Ó, tem Socorro Bezerra dizendo, Thales, manda um beijo para a doutora Iana. minha sogra. Um beijo, doutora Iana. Tá? Pois pronto, amigo. A gente vamos discutir aí o próximo tema e passar aí para quem se interessar mais pelos assuntos. Acho que foi bem proveitoso. Gostei demais da discussão. Uhum. E anatomia é tudo, né? A gente conseguiu provar que a anatomia é a base para o tratamento das patologias do joelho e assim se reproduz para o quadril, para o ombro, para a coluna. Exato. E é isso. Tem que estudar anatomia, hein? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu dava aula lá em Cajazeiras, o meu apelido era o Destruidor de Sonhos. Eu disse, gente, por quê? Não, porque você destrói sonhos de famílias. Por quê? Porque a reprovação era grande, entendeu? Aí, quando as pessoas já se formam, estão chegando nos últimos períodos, aí chega assim, professor, ainda bem, hoje eu reconheço que o senhor estava zelando pela nossa preparação, pelo nosso desenvolvimento profissional. Ele está vendo aí? Ou seja, nós somos aqui duas pessoas formadas, com não sei quantos anos, no mínimo 10 anos de formado, e voltando para a base, que é a anatomia. Né? Sempre, sempre, sempre. É, uma coisa interessante que você falou aí que a gente nem discutiu, você comentou, você explicou tudo Uhum. certinho, bacana, mas é sobre esse novo conceito do vasto medial oblíquo. Existiu quando eu era residente de ortopedia, que meu chefe lá do joelho ia passar, Oi? Ia Opa, passar a queria. fisioterapia, aí Ah, ele colocava na sugestão de tratamento dele, ele botava lá, dá ênfase ao vasto medial oblíquo. Isso era o bom, eles achavam o máximo, ó, esse músculo aqui, não sei o que e tal, aquilo, eu não vou dizer quando era isso, para o povo achar que eu sou muito velho, né, mas de certa forma ele não está errado, tem que fortalecer o vasto medial oblíquo, mas a gente conseguiu ver por dissecção hoje, eu não, né, as pessoas que fizeram isso, que o vasto medial oblíquo, as fibras principais dele vêm do adutor, então
não esquecer nunca de uma reabilitação de dor anterior no joelho, de instabilidade, por exemplo, de fazer fortalecimento de adutores. Tem que fazer. Tem que alongar adutor. Tem que fortalecer adutor. O que eu vejo, quanto mais eu leio sobre esse assunto, mais eu vejo, é que, na verdade, a gente precisa ter tudo no seu lugar. Entendeu? Rapaz, olha só, existe dentro da fisioterapia uma divisão, acha assim. Existe aquele, pronto, não tem o grupo, a discussão do grupo, alongar antes ou não alongar, que até hoje, né, brigam, pronto. Sim. Hoje existe aqueles que dizem, não, tem que trabalhar os rotadores e abdutores, rotadores externos, né? Aí o outro diz assim, não, não precisa. Aí agora todo mundo está chegando à conclusão, tem que trabalhar tudo. Tem que Tudo. trazer o equilíbrio muscular, né? Tudo. Na verdade, quando você é um bom reabilitador, você consegue dizer assim, esse paciente tem fraqueza nisso, 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 está encurtado nisso, 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 tem resposta motora ruim nisso, nisso e nisso, e eu vou trabalhar isso. Mas eu não vou esquecer daqueles outros que estão bons, porque eles vão ficar ruins se Uhum. você esquecer deles, né? Então, É, o trabalho é global, o trabalho é fortalecimento global, é a frase que eu mais gosto. E outra frase que eu gosto muito é o conceito de tratamento vitalício. É chocante isso, mas alongar para sempre, fortalecer para sempre, deixar aquela musculatura adequada para sempre. Senão, sua dor vai voltar. uhum. Exatamente. Pois é. Nenhuma perguntinha para a gente fechar? É, cadê? Última pergunta. Ninguém tem dor no joelho, viu? Só 2 ou 3 pessoas. Pois tá, Thales. Fica o meu abraço, meu agradecimento. Eu que agradeço. Vamos combinar outro tema bacana, vamos Vamos. discutir e somar, né? Porque essas aulas de anatomia aí são um show de bola, viu? Obrigado. Não, eu que agradeço a sua disponibilidade. Como já falei desde a primeira live, você está conseguindo realizar um sonho de profissional. Eu nunca imaginava que ia poder conseguir ter um acesso a um profissional da medicina, de poder a gente interagir constantemente, e um profissional que valoriza, assim, a anatomia. Então, eu estou realizado com isso, te agradeço de coração. E vamos Muito. sentar assim para a gente poder planejar a próxima live, tá? Perfeito. Um abraço, meu Então, amigo. para vocês que ficam aqui, amanhã vai ter outra live relacionada à parte de liberação miofascial. Um método muito novo, o método Esteco, é o mais comentado a nível internacional e vale a pena assistir. Thales, então a gente se fala, tá? Se precisar de uma cobaia, eu tô com atenção aqui danada. Se quiser, amanhã, Tá trabalhando muito, hein? um bocado. Um Um bocado. abraço, meu amigo. E Tchau. até mais. Tchau.